O pastor que escolheu o tema, a gente vem acompanhando alguns temas de festividade e esses temas têm sido bem falados no século XXI. E quando o pastor Guilherme me fez a menção de trazermos a mensagem aqui nesta noite, e eu fiquei preocupado e perguntava a ele: pastor, qual é o tema? Ele fala: agora eu vou acabar de ligar para a Angélica aqui, a Angélica vai me falar o tema, já vou te falar. E eu no outro lado da linha, ele no outro lado falando com a Angélica ao mesmo tempo. E ele falou: vai lá no livro de João, capítulo 8, de 32 ao 36. E eu cheguei em casa, a primeira coisa, tinha acabado de vir no trabalho ali no Arió, primeira coisa que eu fiz e fui desfolhar. A história diz que é um diálogo de Jesus ali. Mas nós entendemos que nos livros aonde revela os evangelhos, cada autor dos evangelhos ele tem uma delicadeza de tratar com seus livros. O livro de Mateus trata bem claramente a genealogia de Jesus. No livro de Lucas também o autor vem tratando algumas histórias, algumas parábolas que nos chamam a atenção. No livro de Marcos também não é diferente, ele trata com cuidado alguns assuntos. Mas no livro de João nós sabemos que João, ele foi um homem a qual Jesus teve o prazer de estar com ele na caminhada, na sua jornada aqui na terra. Mas só que aqui é próprio Jesus deixando bem claro que para conhecer a verdade, nós devemos nos desprender de algumas coisas para que nós possamos adentrar dentro do reino, dentro da presença de Deus. E eu fiquei preocupado, Senhor, conheceis a verdade vos libertará. No livro de Isaías, aonde eu li nesta noite, é uma história também muito bonita e certamente foi real no passado e é real no presente. No livro de Isaías, um profeta messiânico bastante conhecido da igreja, quando nós pegamos no livro do capítulo 6, nos faz a entender que para que nosso ministério alguém tem que morrer, alguém tem que parar a meia jornada. Mas só que no livro de Isaías, esse cuidado, alguns pregadores não têm a passar para a igreja. Mas quando eu parei para meditar no livro de Isaías, no capítulo 6, a história vai dizer que no primeiro capítulo Deus já não estava satisfeito com a adoração ao Senhor. E o tema foi escolhido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Certamente que quando nós conhecemos a verdade, nós procuramos apresentarmos ao Senhor a nossa adoração, que chega nas suas narinas como um cheiro suave, uma adoração que Deus possa dizer e ter agrado de receber a adoração. Conhecer a verdade certamente vai te fazer você crescer e ter visões espirituais. A Bíblia vai dizer que os deuses desses séculos têm cegado aos nossos entendimentos, mas não é diferente, porque nós temos visto muitas pessoas distorcendo a Bíblia Sagrada para ganhar fama, para ganhar até mesmo palco ou sucesso, aplauso. Mas esse não é o meu caso, que eu sei que eu não preciso disso, eu só preciso conhecer a verdade para que eu possa um dia entrar na Canaã celestial. Essa cidade que parece ser ilusória, mas ela não é ilusória, ela está preparada para aqueles que conhecem a verdade. Interessante que tem uma cantora que diz que tem um hino que ela canta. Existe um lugar onde tudo é muito lindo. Existe um lugar. É da Cassiano que canta assim. Esse lugar existe, irmãos. Mas certamente para nós adentrarmos e conhecermos a verdade, nós não podemos perder o foco da onde nós vamos morar, desse lugar. Certamente a próprio Jesus, nas suas palavras, ele vai falar: eu vou para o Pai preparar lugar. Está falando deste lugar, que essa verdade você precisa conhecer. Mas no livro de Isaías, esse profeta messiânico, a história diz que ele era filho de um homem ilustre, conhecido também como um do príncipe dos profetas. E a história vai dizer que ele viveu no reinado
aonde o reinado era corrupto, e ele não tinha por interesse, ou seja, prazer, de apresentar aquilo que devia apresentar ao Senhor. Mas a história vai dizer que quando Deus quer preparar uma circunstância, um momento para que você entenda que Deus existe, que Deus ainda trabalha sobre a nossa vida, Ele prepara a ocasião para que você venha despertar. E a história diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o que, irmãos? Ele viu o que? Ele teve o prazer de ver o Senhor. Observa que Isaías, ele era filho de um sacerdote. Ele tinha tudo para que fizesse o seu percurso da sua jornada, tivesse êxito no seu ministério também. Mas Deus prepara uma ocasião que ele precisaria ver que Deus não receberia qualquer tipo de adoração. Então Deus pega Isaías, leva ele até a presença dele e mostra para Isaías que ele precisaria entender que Deus não recebe qualquer tipo de adoração. E quando eu entro dentro dessa visão que Deus não recebe qualquer tipo de adoração, certamente no início da Bíblia Sagrada vocês conhecem dois personagens bíblicos, que um é chamado Caim e outro é chamado Abel. E um desses dois, para apresentar ao Senhor uma oferta, foi apresentar ao Senhor uma adoração para o Senhor. E a história vai dizer que um desse personagem, o Senhor vem ter prazer de receber a adoração dele. Seja adoração, seja oferta. E um desse personagem ficou triste porque Deus rejeitara a adoração dele, porque ele achava que teria que apresentar ao Senhor qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de adoração. Mas quem conhece a verdade sabe que não é de qualquer maneira. Aquele que conhece a verdadeira adoração, a verdade, apresenta ao Senhor oferta, louvores, seja qual for a circunstância, apresenta com gemido inexprimível. E vamos lá. E Deus rejeita a oferta de um desses personagens. Nós entendemos que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, eles conheciam a verdade. Eles conheciam um edito que o próprio Deus tinha prazer de se apresentar, dialogar com ele no finalzinho da tarde. Aí Satanás vai, se apresenta para Eva. E ela tem o prazer de dar ouvido àquela voz. E ela conhecia a verdade. Não comereis deste fruto. Quem conhece a verdade não pode botar a mão onde não deve. Quem conhece a verdade não usa os seus lábios para cantar qualquer tipo de música. Quem conhece a verdade foge da aparência do mal. Quem conhece a verdade, meu Deus, vou falar tudo hoje aqui. Nem que o pastor me dá um sacode lá fora do mas eu vou falar isso. Estamos vivendo uma da era que podemos dizer que é a pior era, irmão Angélico. Século 21. Aonde nós temos o prazer de usar o argumento que Deus sabe de todas as coisas. Estamos vivendo no pecado e usamos o argumento que caía do homem, mas levantar de Deus, bem certo, Deus tem prazer de levantar, você tem sim, mas Deus não tem prazer de todas as vezes que você cai, você olha, sabendo da verdade e permanecendo no erro. Cantar louvores é muito bom, mas conhecer a verdade é melhor ainda. A própria Bíblia vai nos dizer que Deus usa essas
palavras: o meu povo errou por não conhecer as Escrituras. Quer conhecer a verdade está na Bíblia Sagrada. Interessante, hoje, no século 21, muitos estão querendo conhecer a verdade através de profeta. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi, o céu se abriu, o véu se rasgou e tudo que impedia de eu e você chegar até Deus não tem mais barreira. Então, meu irmão, você não precisa ir atrás de profeta, porque você tem acesso a Deus. Essa é a verdade que vocês precisam saber. No livro de Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que objetivo tem a lâmpada? De clarear, te dar acesso, visões, facilidade de você ver. Se apagarmos essa luz aqui nessa noite, certamente, se você tiver que sair rapidamente pelaquela porta, vai ser difícil. Mas o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que quando conhecemos a verdade, é lâmpada, você não desvia nem para a direita, nem quando você conhece a verdade, você anda no caminho reto. Mas só que Isaías, vamos lá para o texto, estava vivendo na conformidade. E Deus teve o prazer de mostrar para ele algumas verdades que nós precisamos entender dentro desse texto. Tinha serafins, tinha arcanjos, tinha querubins, tinha louvores. Aí Deus deu o prazer para o povo adorar sacerdócio real. Vamos fazer um pacto, ô Moisés. Você traz o povo para mim e eu mostro para eles que eu sou Deus sobre a vida deles. Aleluia. E vamos lá para o deserto. Está frio, uma coluna de fogo. O sol está escaldante. Vamos botar uma nuvem. Meu Deus. Meu Deus. Isaías começa a observar que algo estava diferente e Deus começa a rejeitar a adoração do povo. Porque o povo estava apresentando para Deus algo que não era agradável, que não era suave às suas narinas. E Deus lá no céu tinha prazer de ouvir os anjos, arcanjos, serafins, clamando o que nós devemos clamar no dia que nós estamos vivendo. Santo, Santo, aleluia, Santo é o Senhor dos exércitos. Você não compreende o que é isso não, rapaz. E Deus tem que ter o prazer de ouvir os anjos, querubins, serafins, começando a adorar, e Isaías observando aquele cenário. Isaías começa a observar que era para ele estar adorando a Deus, mas estava vivendo de qualquer maneira. Estava, podemos dizer, aproveitando a vida, as facilidades, as oportunidades. E quando ele vê naquele cenário, ele começa a observar que Deus tinha feito um pacto com Moisés. Mas ele precisava conhecer uma verdade que eu e você precisa entender. Aleluia. Que não é de qualquer maneira que devemos apresentar louvores. Não é de qualquer maneira que nós vamos ver
o agir de Deus na nossa vida. Não é de qualquer maneira que Deus recebe o nosso louvor. Pede o Pai que Ele vai te dar, certamente Ele vai te dar. Mas como aí? Se você não se auto-examinar, examine, pois, o homem a si mesmo. Vou falar. E os anjos, ó, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E tinha fumaça, pastor Guilherme. E tinha fumaça. Fumaça representa a queima de incenso. Tem pessoas queimando o que não deve queimar. Meu Deus! Tem pessoas queimando o que não deve queimar. Aleluia, meu Deus! Tem pessoas querendo demonstrar o que não é. Tem pessoas tentando, irmã Angélica, mostrar uma espiritualidade que não tem. Você procura a pessoa no culto de ensino, escola bíblica dominical, não dá, pastor. Meu Deus! E quer chegar aqui, pular e entregar a revelação à pessoa que Deus vai receber, você vai ficar arrependido, você vai cair com pedra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O interessante é que Moisés, ele era da tribo de Levi. Tribo de Levi, eles tinham prazer. Segura aí, vai sobrar para vocês também. Meu Deus! Tinha prazer de... Tinha uma facilidade de tocar, assim. Aleluia. Instrumentos. Aí Deus vai, usa Moisés para libertar o povo há 400 anos. Uns dizem que a área de levita é como um membro qualquer. E eu tenho o entendimento que levita, se você parar para analisar, ele tem quase a mesma responsabilidade de um pastor da igreja. Como assim, presbítero Carlos? Me explica isso nessa noite. Já foram numa igreja que não tem música? É bom? Já foi numa igreja que o pastor não tem nada de Deus na vida dele? É bom? Já viu um pastor que está cheio da unção da graça na frente com o trabalho? Já viu como é que é? É bom? Já viu os levitas abençoados por Deus quando pega os instrumentos, toca com adoração ao Senhor? Já viu que as coisas fluem, que nem fluiu nessa noite aqui? Mas deixa eu dizer algo para vocês. Vocês também precisam entrar no centro da adoração ao nosso Deus. Para que as coisas fluem de comum acordo. E Deus sente prazer nesta noite. E eu falei que eu me agradei muito aqui nesta noite. Porque quando eu vim aqui, aqui estava fechado e aqui estava fechado. E as coisas estão fluindo. Já abriram para lá. Projeto de crescimento. Para que Deus abençoe. Mas só que Isaías precisava mais alguma coisa, pastor Guilherme. Ele precisava reconhecer que ele não era nada. Conhecereis a verdade.
e a verdade vos libertará. Aleluia, Deus. Tem muitas pessoas achando que é alguma coisa. E os anjos lá adorando, clamando. Quando Isaías começa a observar que ele não era nada, e os anjos clamando: quem há de ir? Quem enviarei? E eu conjecturando, parece que eu vejo Isaías que ele: opa, não sou nada. E Deus, quem eu vou enviar? Para que traga o povo a minha nova adoração, adoração suave, agradável. E Isaías lá atrás do cenário: Meu Deus. Aleluia. e os anjos lá: santo, santo, santo. E Deus falando: quem eu vou enviar? E Isaías lá assim, ó. Glória a Deus. E Deus olhando para ele assim, nem observando ele naquele cenário, naquele momento. E os anjos clamando: santo, santo. E Isaías ensinando assim: Deus, quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Glória a Deus. Quem há de ir por nós? Você quer ir, irmãos? Agora que eu entro. Você quer ir para o campo missionário? Quem quer ir para o campo missionário aqui? Ou depois você vem aqui para frente. Vai corajoso e Deus vai te usar nessa terra. Meu Deus. Aleluia. Mas Isaías precisava de alguma verdade. Aí anjo vai lá, pega algo precioso no trono de Deus. Fiel, Pai. Aleluia. Não entenderam? Glória a Deus.